Olá você, meu querido aluno que veio assistir essa aula. Eu sou o Fábio e hoje a gente vai tratar de um tema muito polêmico. Estou aqui no meu formato virtual. O nosso tema da aula de hoje é balanceamento de equações de reações de oxirredução. O nome já é tão grande que você já fica, ai não, mas vai dar certo, gente, confia em mim. Eu tenho um método muito legal para a gente aprender e hoje eu espero que vocês saiam dessa aula sabendo a oxirredução. Tá? O tema é muito difícil, é um dos métodos mais difíceis para balancear. Mas vocês vão aprender, tá bom? Confia em mim. Vamos nessa. Bom, começando então pela definição, de balanceamento por oxirredução. Esse balanceamento de equações de oxirredução ele deve ser feito a partir da determinação da espécie que sofreu redução e da espécie que sofreu oxidação. Até porque a gente precisa saber, para a gente poder balancear ali a equação. Portanto, ao determinar essas espécies aí que estão presentes nas equações de oxirredução, a gente pretende igualar os valores dos elétrons que foram perdidos e dos elétrons que foram recebidos. Ok? Tudo bem até aqui? Não entendeu? A gente vai entender mais na prática, podem ficar tranquilos. Mas primeiro vocês precisam saber o que é NOx. Por quê? Porque o NOx é a base de todo o balanceamento. A gente precisa determinar o NOx de todos os elementos presentes ali na reação para podermos balancear. Então, se você não sabe o que é NOx, a gente vai revisar agora. Bom, começando pela definição, então, o número de oxidação, o nosso NOx, seria a suposta carga que um átomo tem quando ele está envolvido numa ligação química. Como, por exemplo, a gente tem o cloreto de sódio, numa ligação iônica ali. O sódio com seu um elétron e o cloro altamente eletronegativo, precisando de um elétron para completar a estabilidade, vai lá e pega aquele elétron e ocorre o quê? Formação de cátions. A gente tem o sódio com carga mais 1 e o cloro com carga menos 1. E é essas cargas, então, que a gente assume que seja o NOx. Essas cargas são NOx. Ok? Deu para entender muito bem? Nas ligações iônicas a gente tem cargas reais, como por exemplo ali, temos cargas mais 1 e cátions e ânions. Nas ligações covalentes, a gente tem uma carga que é suposta, a suposta carga que está envolvida na ligação. Ok? Vamos para as regras então. Bom, a primeira regra fundamental que vocês têm que saber é que toda substância simples tem NOx zero. Isso mesmo, NOx zero. Cloro, hidrogênio, sódio, como vocês podem ver aí, toda substância que estiver ali, sem ninguém perto dela, sem uma ligação, ela tem NOx zero. Vamos então para a segunda regra, metais com NOx fixo, uma mão na roda, gente, ajuda muito essa regrinha. A família 1A, a família 2A da tabela periódica, tá? Alumínio, zinco e prata tem NOx fixo, esses NOx não mudam. Então, olhando para a família 1A, lítio, sódio, potássio, todos NOx mais 1. A família 2A, berílio, magnésio, NOx mais 2, alumínio mais 3, zinco mais 2 e prata mais 1. Isso nunca muda, galera. Ok? Vamos para a próxima regra então. Vale ressaltar o fato de que se a gente souber dessas regrinhas, a gente consegue determinar o NOx de compostos que a gente não conhece. Por exemplo, cloreto de sódio aqui embaixo nos exemplos. Temos aqui o sódio, como é da família 1A, o NOx dele mais 1. O potássio, família 1A também, o NOx mais 1. A prata, então, com seu NOx fixo, e o alumínio com NOx fixo de 3+. Viu só como é fácil? A gente já consegue se orientar para descobrir o NOx dos compostos sabendo dessas regrinhas. Passando então para a próxima regrinha, a gente tem a regra número 3, que é a regra do hidrogênio. O NOx mais comum do hidrogênio é 1+. Mas temos NOx menos comuns, como o 1-, o menos 1, quando o hidrogênio está ligado ao metal. Somente quando ele está ligado ao metal, formando os hidretos metálicos. Então, quando o hidrogênio estiver ligado ao metal, o NOx dele é menos 1, mas normalmente o NOx dele vai ser mais 1. Tratando agora do oxigênio, a gente tem o NOx mais comum dele, que é menos 2, ok? Até aqui tudo bem, né? Beleza. Continuando, o NOx mais comum dele é menos 2. Mas temos algumas coisas não comuns aqui, menos comuns, como o NOx menos 1 e menos meio. E isso vai acontecer quando, Fábio? Vai acontecer quando estivermos situações em que ele estará ligado com compostos binários, como compostos da família 1A, 2A e um hidrogênio. Ok? Beleza, vamos continuar então. Isso aqui vai ser muito importante, tá? Guardem isso.
A quinta regra, então, seria a regra dos calcogênios e dos halogênios, família 6A e família 7A, as famílias mais eletronegativas, assim, por assim dizer, né? Quando eles não estiverem ligados com o oxigênio, né, sem o oxigênio, a carga da família 6A vai ser menos 2 e a carga da família 7A vai ser menos 1. A sexta regra seria que a soma dos NOx em um composto neutro é zero. Olha só, gente, essa regra com a primeira e com a segunda regra já nos ensinam basicamente como descobrir, e vocês já até sabiam disso. Por quê? Temos o cloreto de sódio aqui, um exemplo, né? O NOx do sódio, família 1A, mais 1. O cloro, menos 1, se não ligado ao oxigênio, né? Então, como ele não está ligado ao oxigênio, menos 1. Mais 1 menos 1, 0. O segundo exemplo, temos aqui o potássio, família 1A, NOx, mais 1. O enxofre, a gente não sabe. Então a gente põe um x, né, para a gente poder descobrir, mas já dá para saber, né? 2 mais x é igual a 0. Logo, quando 2 passa para o outro lado da igualdade, menos 2 seria o NOx do enxofre. Então, mais 2 menos 2, 0, né? Porque 2 vezes mais 1 ali, tá bom? Caso vocês tenham ficado com dúvida. Temos aqui então o último exemplo, né, que é o CO2. Temos o oxigênio, que é da família 6A, logo o NOx mais comum dele é menos 2. Como temos 2 átomos de oxigênio, 2 vezes menos 2, o NOx dele será menos 4. O carbono não é da família 1A nem 2A, ele é da família 4A. Então a gente não sabe o NOx dele. Coloca o x então, x menos 4 igual a 0. Logo, o x vai ser mais 4, a carga do carbono. Mais 4 menos 4, 0. Olha só que facilidade, gente. A gente aprendeu isso só sabendo as regrinhas, ok? Agora que você sabe o que é NOx, vamos começar a finalmente balancear as equações, ok? Mas antes disso, temos aqui outra tabelinha para vocês se orientarem aí com essas regrinhas que eu falei. Temos outros dados também para vocês se localizarem, tá bom? Agora vamos então começar a balancear as equações. Finalmente chegou a hora de começarmos a balancear as equações. E para isso eu fiz alguns passos para vocês, é bem fácil. Então a gente vai começar agora. O primeiro passo seria determinar o número de NOx de todos os elementos. Determinar todos os NOx. Como a gente já viu, a gente precisava saber o que era NOx, tá vendo só? Se você ainda não aprendeu, volta na aula de NOx, ela tá muito boa e vocês vão aprender muito, ok? O segundo passo, então, seria a variação de NOx. Quando a gente determinar e saber quem oxidou, quem reduziu, a gente faria a variação. O maior número de NOx de quem oxidou, de quem reduziu, menos o menor número. A gente vai ver isso na prática, vai ficar mais simples, tá bom? Depois disso, vem o grande truque, a grande forma de aprender a como fazer. Com o valor da variação de NOx de oxidação, a gente tem o número de elétrons que reduzem. Olha só que loucura, gente, a química é perfeita. Então, a variação de NOx de redução seria o número de elétrons que oxidam. Vamos retomar aqui então. Variação de NOx de oxidação seria o número de elétrons que reduzem. E a variação do NOx de redução seria o quê? Isso mesmo, número de elétrons que oxidam. Ok? Deu para entender? A gente vai ver em exemplos, tá? A gente vai ver isso em exemplos, podem ficar tranquilos. O quarto passo seria seguir com as tentativas para balancear aí a equação. Temos agora o nosso primeiro exemplo, essa equação muito bonita, e então a gente precisa fazer o que primeiro? Determinar todos os NOx. Então eu vou dar 1 minuto para vocês determinarem os NOx de todos os elementos presentes nessa equação. Ok? Vou esperar aqui 1 minuto. Já passou, e o meu tempo é mais rápido, tá bom? Então a gente vai determinar isso juntos aqui. Vamos ver como que fica o NOx de cada um desses elementos. E você confere se você acertou, porque você pausou o vídeo, né? Começando aqui então a determinar o NOx de cada um, né? A gente vê aí que o hidrogênio vai ficar com NOx mais 1, porque não está ligado a nenhum metal, né? Tem 2 átomos de hidrogênio, então 2 vezes mais 1, mais 2. Né? Ele tem o NOx mais 1, mas multiplica pelo índice. E o enxofre com NOx menos 2, neutralizou. O bromo, substância simples, qual era a regrinha para substância simples? NOx 0. Passando para o outro hidrogênio ali, que está com o seu NOx mais 1, né? O oxigênio, o NOx mais comum também, menos 2. Multiplica ali o índice, né? Tem 2 átomos de hidrogênio, multiplica pela NOx e aí neutraliza ali. Só ensinando mesmo para vocês entenderem como funciona, tá?
Partindo para o produto, a gente tem o hidrogênio ali de um lado, NOx mais 1, enxofre a gente não sabe, põe um xizinho ali para descobrir, e o oxigênio menos 2. Bom, observando essa situação, então, como ficaria o NOx do enxofre? A gente já sabe descobrir isso. Então, como ficaria? Vai pensando aí enquanto eu continuo. O hidrogênio, então, seria NOx mais 1 e o bromo, NOx menos 1, para ficar um elemento neutro ali. Ok? Voltando no caso do enxofre, a gente tem o índice 4 no oxigênio, então 4 vezes menos 2, o NOx menos 8. E a gente tem o índice 2 no hidrogênio, 2 vezes 1, né, no caso mais 2. NOx mais 2 de um lado, X, NOx menos 8 de outro. Quanto ficaria aí para esse elemento ficar neutro, gente? Acho que vocês já sabem a resposta, né? Vamos observar? Exatamente, conferindo ali o átomo ali de enxofre, o NOx dele seria mais 6. Assim temos mais 8 menos 8, ficaria 0, ok? Bom, a gente tem então, já que a gente descobriu todos os NOx, a gente determinou os NOx, né? Agora a gente precisa fazer o quê? Descobrir quem oxidou, quem reduziu. Logo a gente vê que ocorrem algumas mudanças ali dos reagentes para os produtos, né? Vamos observar. O enxofre mesmo estava com o NOx 2 menos ou menos 2, né? E passou para o NOx mais 6. Logo, o enxofre oxidou. Ocorreu ali a oxidação do enxofre. E o bromo, que estava com NOx 0, o NOx dele passou para menos 1. Logo, o bromo reduziu. Temos então a nossa oxidação e a nossa redução aí localizadas, tá bom? Se vocês não estão entendendo o que seria uma oxidação, o que seria uma redução, imaginem uma régua com os valores negativos, 0, e os valores positivos. Assim fica mais fácil de entender. Como ficaria mais fácil? Por exemplo, no caso do enxofre, ele tinha menos 2 a carga dele, né? Ele estava eletronegativo, ele estava com elétrons. Ele acabou oxidando e foi para mais 6. O que aconteceu? Do menos 2 passou de 0, foi para mais 6, então ele aumentou, ele oxidou. E o bromo estava com carga 0 e foi para menos 1, então ele desceu, ele reduziu, ocorreu uma redução. Entendeu agora? Tomara que sim. Agora que a gente fez isso aí, localizou quem oxidou, quem reduziu, a gente vai calcular a variação de NOx, né? A variação do NOx. Calculando então a variação do NOx, a gente tem o quê? O NOx da oxidação, primeiramente, né? Que qual é o valor maior? Mais 6, né? O valor maior mais 6, menos da fórmula, e o menos 2, que é o valor menor. Fazendo isso, a gente consegue o valor 8. E agora que a gente já fez ali os cálculos, né? A gente vai descobrir agora o grande pulo, a grande tática que a gente usa para poder balancear as equações. Por quê? Esse 8 aqui da variação de NOx da oxidação, como vocês podem ver, ele corresponde ao número de elétrons que reduzem. Olha só que loucura! Então, esse número 8 vai mostrar o número de bromos, que foi o que reduziu, né? Que é preciso ter de cada lado da reação. Então, a gente sabe que o número de bromos que precisamos ter de cada lado da reação é 8. Assim como no NOx de redução, o valor 1 representa o número de elétrons que vão oxidar. Então, a gente sabe que o valor de enxofre que precisa ter de cada lado da reação é 1. Olha só, gente, como a química é incrível. E é muito fácil. Tá vendo só? Agora a gente pode começar a balancear seguros do que a gente está fazendo. Vamos nessa. Bom, já observando aqui a nossa equação, né? Vemos então que onde tem enxofre teria que ter 1. E onde tem bromo teria que ter 8. Então a gente já observa ali que eu já coloquei para vocês os valores de como fica e a gente vai conferir se realmente funcionou. É isso que são as tentativas, tá? A gente vai colocando os valores, primeiramente do que a gente descobriu, né? 8 e 1 no caso. E aí a gente vem arrumando até ficar balanceado, tá bom? Temos aqui então, nos produtos, começando pelos produtos. Ali no HBr ali que vocês estão vendo, temos um 8 ali na frente, porque é o que a gente precisa, né? Temos 8 bromos de um lado e vamos para os reagentes. O bromo ali, na substância simples, coloquei um 4 porque 2 átomos de bromo, 4 vezes 2, 8. 8 bromos de um lado, 8 bromos de um outro. Então, o bromo já está balanceado. Conferindo o enxofre aqui nos produtos então. Conferindo o enxofre. Enxofre tem 1, né? Porque é o que a gente precisa.
E nos reagentes também tem 1. Tudo bem com enxofre. Vamos então para o hidrogênio. Hidrogênio temos no começo ali dos produtos. 1 vezes 2, 2. E 8 vezes 1, 8. Temos 10 hidrogênios de um lado. Vamos para os reagentes agora. 4 vezes 2, 8. E 1 vezes 2 ali, 2 também. Então o hidrogênio também está ok. 10 de um lado e 10 de outro. Conferindo o oxigênio. 1 vezes 4. 4 oxigênios nos produtos. Vamos para os reagentes. 4 vezes 1, 4 também. Então a nossa equação está balanceada. Olha só, a gente conseguiu, galera. A gente conseguiu balancear a próxima redução e nem foi tão difícil. Agora olhem como fica a nossa equação final aí, já balanceada. Ah, Fábio, não entendi. Achei meio complicado. Vamos então fazer outro exemplo aqui para vocês, tá bom? Então a gente vai para mais um. É o último, eu prometo. Olha só que equação maravilhosa. Vamos começar então. Qual é a primeira regra? Isso mesmo, determinar todos os NOx que estão presentes na equação. Vamos começar. A gente sabe que o oxigênio é o mais comum, menos 2. Então, menos 2 para o oxigênio. O bismuto, mas a gente tem 3 oxigênios. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Não é mesmo? Agora vocês têm que continuar. Eu já dei a deixa. Eu não vou fazer tudo também, né, gente? Vocês têm que tentar. Eu já ia fazendo de novo a equação sem deixar com que vocês tentassem. Mas vamos lá. Eu sei que vocês pararam, que vocês tentaram fazer e agora vocês deram play de novo na aula. Vamos indo então. O oxigênio é aquele caso que eu falei para vocês. Menos 2, mas tem 3. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Esse caso aqui é aquele mesmo caso dos números que não são múltiplos, né? O cátion e ânion têm índices que não são múltiplos, 2 e 3 no caso. Então você vai inverter. O 3 vai ser o NOx do bismuto e o 2 vai ser o NOx do oxigênio. O sódio, família 1A, mais 1. O cloro, nesse caso, ele tem uma limitação. Por quê? Cloro é da família 7A. Se ele não está ligado ao oxigênio, o NOx dele é menos 1. Mas, nesse caso, o cloro está ligado a um oxigênio. Então, o NOx dele vai ser mais 1, diferente do NOx comum, que é menos 1. Então, o oxigênio ali, no caso, menos 2. Passando, então, para o sódio, família 1A mais 1, oxigênio menos 2 e hidrogênio mais 1. Passando para os produtos, sódio mais 1, né? Bismuto. A gente não sabe, vamos fingir que a gente não sabe. O oxigênio seria 3, no caso, né? E o NOx, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. No caso ali, o bismuto seria mais 5, como a gente já colocou ali. Sódio, mais 1. Cloro, menos 1. E aí, hidrogênio, mais 1. E oxigênio, menos 2. Tudo certinho, tudo. O único problema ali que eu queria pegar vocês mesmo era no cloro, que era para dar uma pegadinha. Vamos continuando. Agora, observando essa equação e essa reação inteira, qual deles você diria para mim que oxidou? Qual deles oxidou? Se você observar bem, você vai ver que o bismuto estava com NOx mais 3, né, o 3 mais, e passou a ter NOx 5 mais. Então, ele oxidou. E quem reduziu? Isso mesmo, o cloro, que estava com o NOx mais 1, e aí passou a ter o NOx menos 1. Olha só. Agora que sabemos quem oxidou e quem reduziu, vamos calcular a variação do NOx. A variação do NOx de oxidação, então, seria 5, o maior NOx, menos 3, que é igual a 2. Só que nesse caso, tem uma regrinha. Qual seria essa regrinha? Não é uma regrinha, né? O bismuto ali, vocês podem ver que é bismuto 2. Então, como ele é bismuto 2 e foi ele que oxidou, a gente tem que multiplicar o resultado por 2. Por quê? Porque a equação inteira vai ser 2. Porque é bismuto 2. Se fosse bismuto 1, beleza. Tem outro exemplo lá atrás
que eu fiz isso da forma simplificada, já fui direto, porque não influencia muito, gente, é só um passo da equação, você pode fazer assim ou você pode já simplificar de uma vez, mas é um passo da equação que a gente tem que seguir. Então eu estou fazendo essa daqui passo a passo para vocês verem que no final vai estar simplificado, tá bom? Mas aí multiplica por 2 ali, que é o 2 do índice do bismuto. Então o NOx de oxidação vai ser 4. Passando para a variação do NOx de redução, a gente tem o que? O maior valor é 1 e o menor é menos 1. Então, 1 menos da fórmula menos 1 é igual a 2. Eu sempre confundo essas fórmulas, então eu sempre gosto de lembrar para vocês. Logo, o número 4 ali do NOx de oxidação, ele vai representar o número de elétrons que reduzem. Então, o número de cloro que eu preciso ter de cada lado da equação. E o NOx de redução, sempre confundo. E a variação do NOx de redução vai representar o número de elétrons que oxidam. Logo, o número de bismuto que eu preciso ter de cada lado da equação. Estão prontos para balancear? Eu estou. Tentaram balancear aí? Eu sei que vocês tentaram, vocês são muito legais. Agora eu vou mostrar como ficou a minha. Olha só, gente, nessa primeira parte a gente coloca os valores que a gente determinou. Os valores para bismuto e para o cloro. Primeiro para o cloro. No NaCl ali nos produtos, eu coloquei um 4 na frente. Então, eu coloquei 4, que já multiplicou o sódio, né, o Na, e o cloro. Já tentei balancear o cloro ali. Fui lá no outro, lá nos reagentes, e coloquei um 4 na frente também. Só que aí eu tinha 4 sódios. Então, para o bismuto ali ficar 2, não dava. Eu coloquei um 4 na frente também do sódio e do bismuto ali nos produtos, tá vendo? Multiplicou. Agora nos reagentes eu tenho que fazer o bismuto ficar 4. Então, como a gente tem bismuto 2, eu coloquei um 2 ali nos reagentes e já balanceei o bismuto também. Bismuto e cloro balanceados. Agora que a gente já balanceou o bismuto e o cloro, a gente tem que balancear o resto da equação. Agora vocês olhem na equação de baixo, onde tem essas setas multiplicando, e finjam que não tem esses números vermelhos aí. Vamos fazer parte a parte, tá bom? Olhando o sódio primeiro, a gente tem 4 nos produtos, tá? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. Temos 8 sódios de um lado. Então, do outro lado a gente só tem 4. Então a gente colocou mais um 4 ali no NaOH para dar 8. Balanceamos o sódio. Vamos de hidrogênio. O hidrogênio, antes de colocar aquele 2, só tinha H2O ali. E nos reagentes já tinha 4, porque a gente multiplicou para balancear o sódio, o Na. Então a gente precisa também colocar 4 nos produtos. Colocamos então aquele 2 para fazer 4 hidrogênios. Balanceamos também hidrogênio, só falta oxigênio agora. Vamos então contar os oxigênios para ver se está tudo bem. Primeiro nos produtos. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 14 oxigênios nos produtos. Vamos para os reagentes. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. Já tem 10. 4 vezes 1, 4. 10. 11, 12, 13, 14. Então a gente balanceou. A gente já balanceou nessa equação. Oh, foi tão rápido. Agora o que a gente vai fazer? A gente tem que simplificar. Por quê? Lembra que a gente multiplicou toda a equação por 2 por causa do bismuto? A gente precisa deixar ela mais simplificada possível. Então, a gente tem que simplificar. Eu imagino que seria por 2, não é mesmo? Já que a gente multiplicou por 2. Então, a gente vai dividir todos os valores por 2. Tenta fazer aí. Vê como fica. Agora que vocês já tentaram fazer, né? E já acertaram, porque vocês são muito bons, eu tenho certeza que vocês fizeram. Vamos ver como fica simplificado. Olha lá, gente. O 2 que estava ali em cima já virou 1. O 4 simplificado 2. O outro 4 já virou 2. Viram só? Não é tão difícil. A equação só fica mais simplificada e fica mais fácil, mais balanceada, entendeu? Era só parte do processo. Vocês viram que o outro a gente fez e ficou muito simplificado da mesma forma e a gente nem precisou fazer esses passos? Mas eu aconselho vocês a fazerem. Quando tiver ali, quando um elemento como o bismuto mesmo, que tem um 2, bismuto 2, façam a multiplicação, aí vocês fazem toda essa conta que a gente tem que fazer e depois simplificam. Não demora mais nada, mas assim, é importante fazer.
tá? Vai ficar certinho no final. Eu não fiz isso na primeira lá porque eu já fui no automático. Porque quando a gente já pratica muito, a gente acaba esquecendo de fazer o passo a passo e já simplifica na hora. Mas eu peço que vocês sigam o passo a passo e façam como a gente fez agora, porque vocês conseguem aprender e entender tudo, de onde vem isso, de onde vem aquilo, tá? E não é tão difícil também, né? Nem leva tanto tempo. E olha só a nossa equação final. Uau! Olha o que a gente fez. Eu estou orgulhoso de vocês. Vocês fizeram 3 balanceamentos de equações de reações de óxido e redução. Olha isso, gente. Eu falei que não era tão difícil. Viram só? Agora, o que a gente precisa fazer? Ficar atento à lista de atividade que eu vou passar para vocês. Olha que legal, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu amo passar atividade. Mentira, gente, é só algumas questões para vocês treinarem, tá bom? Fiquem atentos a ela, tá? A professora vai disponibilizar essa lista de atividade que eu vou passar para vocês, ou ela já deve estar lá, né, nesse momento, então vocês terminem essa aula aqui agora e vão lá fazer. Exercitem muito, porque essa é a chave para o aprendizado. Façam muita repetição, peguem os exemplos que eu passei aqui também, refaçam de novo. Se tiverem dúvidas, falem com a professora, ela vai passar todas as dúvidas para mim e a gente vai conversando e resolvendo, tá bom? Foi um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Eu amo dar aula para vocês. Então, eu espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado e tenham aprendido, né, que é o mais importante de tudo. Então, eu agradeço muito a oportunidade e até a próxima.